Olá, pessoal! Dando continuidade ao estudo da membrana plasmática, nós já estudamos aí a respeito da estrutura e composição da membrana, já vimos o transporte pela membrana, transporte passivo, difusão e osmose, o transporte ativo e o transporte em massa, né? A endocitose e a exocitose. Para continuar a respeito desse conteúdo, hoje nós vamos ver as especializações da membrana plasmática. O que são especializações? São estruturas que se formam na membrana plasmática de certos tipos de tecidos e células que vão auxiliar no funcionamento, na função da célula, da membrana plasmática lá na célula. Então, eu inicio relembrando a estrutura da membrana plasmática conforme o modelo de Sinding-Nicholson ou Nelson, certo? O modelo do mosaico fluido, a bicamada de fosfolipídios com proteínas intrínsecas e extrínsecas e a presença do glicocálix, que inclusive é assunto da nossa aula de hoje, certo? Então, existem inúmeras especializações da membrana plasmática, certo? Dentre elas, as microvilosidades e as invaginações, certo? Ou as estruturas que vão formar essas aderências, aumentando aqui o processo de estruturação da membrana plasmática. Então, as microvilosidades são especializações que ocorrem principalmente em células do intestino ou de algumas partes do estômago, que são essas formações como se fossem dedos aqui sobre a membrana plasmática. Qual que é a função das microvilosidades? Aumentar a superfície de absorção. Observem que eu tenho a membrana plasmática aqui plana, reta, e aqui eu tenho a membrana plasmática toda cheia de voltas. Onde que eu vou ter maior superfície? Aonde eu tenho maior possibilidade, de interação com a célula. Então, a microvilosidade, ela aumenta a superfície de absorção, certo? As invaginações ou as interdigitações, certo? Aqui representadas, são estruturas curvadas que se formam dobrando ambas as membranas plasmáticas das células que formam o tecido. Então, aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra célula, e entre essas duas células vai haver pontos de dobra, onde as membranas plasmáticas se unem dobrando-se. Para quê? Para aumentar a adesão e a ligação. Esse tipo de especialização, ela vai ocorrer principalmente em tecidos, células que precisam fazer revestimento, proteção. Então, para elas ficar fortemente unidas, ocorre esse processo de dobra aqui, podendo ser chamado de, principalmente, interdigitações, certo? Que ocorre nas membranas plasmáticas. Outras estruturas que são especializações são os desmossomos ou hemidesmossomos. Os desmossomos e hemidesmossomos são estruturas que, assim como a interdigitação, vêm para realizar a função de união e suporte entre duas células. Aqui, novamente, eu tenho desse lado uma célula, Inclusive, aqui eu posso ver as microvilosidades. E aqui outra célula. E essa aqui é a membrana plasmática. Membrana plasmática da célula 1, membrana plasmática da célula 2. Unindo as duas membranas plasmáticas, eu vou ter os desmossomos, que são estruturas proteicas, as proteínas chamadas caderinas, que vão unir essas duas células, fazendo um ponto de forte adesão. Isso significa, então, que o tecido vai fazer o quê? Vai proteger, vai dar suporte para aquela estrutura, para aquele órgão no qual as células estão se unindo para formar. Muitas vezes, como essas aqui são especializações específicas de tecidos, certo? Vamos supor o tecido epitelial que forma a nossa pele, vai ter a formação apenas de uma parte do desmossomo. Então, observe que o desmossomo são duas unidades, uma de uma célula, outra de outra. O hemidesmossomo, como o próprio nome diz, meio desmossomo, só vai estar associado quando a célula, e no caso essa daqui é epitelial, se unir a um outro tipo de tecido. Aqui eu tenho célula epitelial unido a tecido conjuntivo, que está representado aqui por essa faixinha amarela. O tecido conjuntivo não tem formação de desmossomo, então eu só vou ter ele do lado da célula epitelial. Então, desmossomo e hemidesmossomos, utilizando ali, aumentando a aderência, firmando a união de uma célula com a outra.
Para resumir e ter a visão geral, né, de toda essa estrutura, aqui eu tenho a esquematização. Ó. Aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho outra, eu observo aqui as microvilosidades, aumentando a superfície de absorção, e aqui os desmossomos unindo uma célula com a outra. Então, o desmossomo de uma célula e o desmossomo de outra. E aqui embaixo, um M-desmossomo. Fazendo o quê? Fazendo toda a estruturação, toda a união dessa célula epitelial com a membrana basal. Existem outras especializações da membrana, mas elas são pouco estudadas e até têm deixado de ser cobradas nos vestibulares e nos processos seletivos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente, pessoal, com as microvilosidades. É um assunto que aparece muito nos processos seletivos, certo? Por quê? Porque está associado a diversos processos fisiológicos dos sistemas, principalmente do sistema digestório, aumentando a capacidade de absorção de nutrientes pelo intestino. E aí, por fim, nós vamos estudar os revestimentos celulares. Além da membrana plasmática, as células, com exceção da célula animal, podem apresentar parede celular. Quais tipos de célula apresentam parede celular? A célula vegetal vai apresentar uma parede celular que é de origem celulósica, então a celulose é a substância principal formando essa parede celular. Os fungos filamentosos multicelulares apresentam uma parede celular em volta de suas células. Só relembrando, qual que é a célula que forma o fungo? As hifas. Então, existe um nome especial para a célula que forma o fungo. E as hifas, além da membrana plasmática, também têm externamente uma parede celular. Qual que é a diferença da célula vegetal para a hifa? A quitina é a substância que forma a parede celular dos fungos. E, por fim, as bactérias. Não são todas, tá? Algumas bactérias não apresentam parede celular, mas as bactérias que têm um certo teor de resistência vão apresentar uma parede celular externamente à membrana plasmática formada de proteína e carboidrato, por isso proteoglicana. Então, muita atenção. Célula vegetal, parede celular celulósica, composta por celulose. Parede celular de fungo, substância que vai formar ela, quitina. E parede celular de bactéria, proteoglicana. Lembrando sempre, a parede celular sempre está externamente à membrana plasmática. Ela aparece na seguinte ordem: parede celular e internamente a ela a membrana plasmática. Qual que é a função da parede celular? Proteção. A maior função dela, certo, é proteger esses tipos celulares, certo? E, por fim, uma estrutura que a gente já estudou lá na estrutura e composição da membrana plasmática é o glicocálix. Como o próprio nome diz, o glicocálix é composto por carboidrato, moléculas de glicose. Essas moléculas de glicose, elas vão ter uma função. Formando o glicocálix, ela vai agir fazendo reconhecimento. Então, olhem aqui está uma célula animal, certo? E ela vai estar aqui toda revestida, todos esses filamentos que vocês estão vendo é o glicocálix. E aqui a membrana plasmática com sua bicamada de fosfolipídio. Para ver e entender melhor, observem aqui ao lado que eu coloquei novamente a estrutura da membrana plasmática, ou seja, a bicamada de fosfolipídios, né? Aqui, as proteínas, né? Os diferentes tipos de proteína, e externamente aqui o glicocálix, formado por carboidrato. Então, por isso que a gente chama de uma estrutura proteoglicana, certo? Porque vai ter proteína, lipídio e carboidrato. Lembrando sempre, o glicocálix é exclusivo de célula animal. Qual que é a função dele? Reconhecimento. Ele vai fazer o reconhecimento e até por vezes proteção. O glicocálix pode estar associado até aos tipos sanguíneos, né? Pode estar associado à imunidade, ao reconhecimento para que certos antígenos, bactérias, fungos, vírus, protozoários invadam certos tipos de células específicos. E sempre que eu vejo que uma célula tem glicocálix, eu consigo me orientar onde que está a parte externa e interna da célula, porque o glicocálix sempre está para a parte exterior, então, ou seja, para o lado extracelular, certo? Então, aqui eu tenho o meio intracelular, o citoplasma, e aqui o meio extracelular.
Então, essas foram as especializações e estruturas que podem revestir a célula, além da membrana plasmática, certo?